Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com você nesse dia, podendo compartilhar um pouquinho a respeito do que Deus tem feito na minha vida e uma mensagem também de Deus para a sua vida. Meu nome é Thiago Peçanha, eu sou casado com a Flávia e pai da Liz, sou membro do Geração de Josué, um grupo de homens na cidade de Nova Friburgo, que tem sido um ministério que tem abençoado muito a minha vida. E eu creio que também há de abençoar a sua vida. Todo começo de ano, nós estamos agora no início de 2014, nós fazemos planos, nós lançamos metas, nós temos iniciativas e temos expectativas a respeito não apenas do ano que se inicia, mas também daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa casa, no nosso trabalho. Isso é algo inerente do ser humano, ter sonhos, ter planos, ter projetos. E eu creio que Deus também se agrada quando o homem ele tem esses planos, faz o planejamento para a sua própria vida. O que é mais importante é saber que não apenas Deus tem interesse em que tenhamos essas iniciativas, como em muitos casos, Ele está por trás dessas iniciativas. Os sonhos de Deus quer derramar sobre os nossos corações, quer derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Só que apenas os sonhos em si, eles não nos fazem alcançar e conquistar esses sonhos. Ser um sonhador não é o suficiente, nós precisamos ser realizadores. E todo início de ano a gente tem isso bem forte nos nossos corações. Mas tão importante como começar bem, dentro das promessas de Deus, dentro dos sonhos de Deus, dentro da nossa fé na promessa de Deus, é importante que também nós venhamos a terminar bem. E o processo é tão importante quanto o começo. Então, se a gente inicia bem crendo, nós também precisamos permanecer crendo. Isso é um princípio da palavra de Deus e a palavra nos orienta, nos aconselha desses dois ingredientes que são importantes para que a gente alcance as promessas de Deus sobre a nossa vida. Porque virão as dificuldades, virão os desafios, e quando esses desafios vierem, a nossa fé inicial não será o suficiente. Nós vamos precisar permanecer crendo que Deus está conosco e vai nos abençoar e vai nos fortalecer durante esse processo. A palavra de Deus, ela nos exemplifica isso em muitos momentos, em muitos lugares. Só que eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 3, que Paulo diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Essa palavra, Paulo está dizendo que quando Jesus ressuscitou, ele aparece a mais de 500 irmãos, discípulos de Cristo. E é uma coisa interessante, porque em Atos capítulo 1, a partir do verso 2, diz o seguinte, que até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, e apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, pela palavra, nós temos dois pontos aqui. Primeiro, Jesus se revelou a muitos discípulos depois da sua ressurreição. E o segundo ponto, ele deu provas indiscutíveis de que estava vivo e apareceu-lhes por um período de 40 dias. O que isso fala para nós? Deus deseja que a gente tenha fé, que a gente tenha iniciativa, que a gente tenha projetos. E ao fazer isso com os seus discípulos, ele permitiu que houvesse um combustível na fé dos seus discípulos em relação à sua ressurreição. É o que Jesus estava falando e estava transmitindo ao permanecer tanto tempo após a ressurreição junto aos seus discípulos. Ele estava deixando claro que ele estava vivo. Mas é interessante que no versículo 15 de Atos, do capítulo 1,
ele dá uma ordenança. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Então, enquanto eles estavam com a fé abastecida, apenas isso não foi o suficiente, porque no verso 15 ele diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Então, dentro do grupo de mais de 500 discípulos de Jesus, ainda naqueles dias, depois de Jesus subir aos céus, apenas um grupo de cerca de 120 pessoas, 120 discípulos de Cristo, se levantou e permaneceu em Jerusalém como Jesus havia dado essa instrução. Então, o que a gente percebe aqui? Daquele grupo de 120 pessoas, esses receberam a promessa do Espírito Santo. Mas foi um pequeno grupo dentro de um grupo grande de discípulos. Então, apesar de Jesus ter dado provas indiscutíveis a respeito da sua ressurreição, e isso tivesse abastecido a fé daqueles discípulos, apenas um grupo muito pequeno perseverou na promessa que Jesus havia feito. E isso nos ensina uma grande lição. Não é importante só começarmos bem, é importante nós permanecermos até que a promessa, até que os sonhos de Deus venham se cumprir integralmente nas nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 12, o seguinte: mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, que é um sinônimo da perseverança, recebem a herança prometida. Então, imitem, esse é o conselho da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Imitem aqueles que somam esses dois ingredientes. Você tem fé, sim, você crê, mas você também precisa perseverar até que receba a herança da parte de Deus sobre a sua vida. Então esse é o conselho de Hebreus. E aí eu te faço uma pergunta: como é que nós podemos desenvolver essa perseverança? Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 3: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Tiago também diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, enquanto a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a perseverança vem pela provação da fé. Então, quando você inicia o seu ano crendo que Deus vai fazer grandes coisas e você tem fé para isso, é importante que você saiba que se vierem provações a essa fé, isso faz parte não apenas do projeto de Deus para responder e cumprir as promessas na sua vida, como também para que você amadureça, para que você alcance maturidade espiritual. E é esse o propósito de Deus, o crescimento das nossas vidas. Então, o objetivo final da promessa de Deus não é apenas nos fazer bem, estarmos bem em nós mesmos, ou até mesmo abençoar outras pessoas, mas também para que você amadureça na sua vida com Ele. A geração de Josué, eu posso dizer que é um grupo de homens, como foi esse grupo de apóstolos, o grupo de discípulos no dia de Pentecostes. Porque é uma geração que está se levantando em meio à igreja, uma geração de homens com propósitos bem definidos, com sonhos bem definidos, que é de fazer o homem voltar a cumprir o seu papel, não apenas na sociedade, mas também como um referencial dentro da sua igreja, como um referencial dentro da sua família, no seu trabalho, e em todas as esferas do seu viver. A geração de Josué é um grupo que persevera, não apenas teve a fé há mais de 10 anos atrás de iniciar um ministério de homens, mas é um grupo que tem perseverado nesse ideal até que Deus cumpra a sua promessa para a vida do homem, para a vida das famílias e para a vida da igreja. Particularmente, isso tem ministrado muito ao meu coração, porque há algum tempo atrás
eu e minha esposa tínhamos um sonho de ter filhos. Isso era algo que havia no nosso coração, que era um desejo do nosso coração. E nós críamos que esse era o propósito de Deus para a nossa vida, porque a palavra de Deus diz que no meio de ti não haverá estéril. E a palavra de Deus também diz que a sua esposa, a sua mulher, será como videira frutífera, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então, nós críamos que essa palavra haveria de se cumprir em nós. Nós tínhamos fé para crer nisso. Mas, apesar disso, as circunstâncias e as provações, elas vieram. E por mais de 1 ano e meio nós não conseguíamos ter filhos ainda. Mas nós continuávamos crendo. E a geração de Josué foi esse instrumento. Foi um grupo que se levantou em nosso favor, que se uniu à nossa fé, e nós perseverávamos. Muitas vezes nas reuniões de segunda-feira, eles oravam por nós, abençoavam a nossa vida, lutavam em fé para que nós permanecêssemos crendo que esse propósito de Deus iria se cumprir. E graças a Deus, isso se cumpriu nas nossas vidas, e hoje nós temos uma filha maravilhosa, temos o sonho de termos outros filhos, mas eu posso acreditar em parte a esses valentes de Deus que oraram conosco, que estiveram firmes conosco. E essa mensagem eu quero deixar para você. Não ande sozinho. A unidade produz e facilita que a bênção de Deus se estabeleça na sua vida, na minha vida. Nós temos uma reunião a toda segunda-feira na geração de Josué. E se você tem crido, se você tem tido sonhos de Deus, promessas de Deus, não apenas para a sua vida, para a sua família, mas para todas as esferas do seu viver, nós estaremos juntos com você, crendo até que a promessa se cumpra, se estabeleça na sua vida. Nós também estamos chegando ao nosso 10º seminário de homens, e seria um grande prazer, uma grande alegria contar com a sua presença ali. Eu espero lá e creio que Deus há de cumprir, não apenas aquilo que você tem crido nele, mas também vai levantar pessoas para crer com você, perseverar com você, até que você alcance a sua vitória, mas até que você também amadureça no Senhor. Esse é o meu desejo, eu deixo essa palavra, que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus.